Olá pessoal, hoje Marcos capítulo de número 5, um endemoniado é curado. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, vindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia subjugá-lo. Porque tendo sido ele muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas. Ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e feria a si mesmo com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. E, clamando com grande voz, disse-lhe: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntava-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que havia acontecido e foram ter com Jesus. E viram aquele que era endemoniado, o que tinha uma legião, agora assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e ao que aconteceu com os porcos. Então começaram a rogar que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que havia sido endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. A filha de Jairo e a cura de uma mulher. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, o nome dele era Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito nas mãos de muitos médicos, despedido tudo quanto tinha, gastou tudo, sem que nada disso fosse aproveitado, antes ia de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele no meio da multidão e tocou a sua veste. Porque dizia: Se tão somente tocar nas tuas vestes, eu ficarei curada. E logo lhe se secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo tinha saído, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E então os seus discípulos disseram: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que havia feito isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade.
E ele então disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada de todo esse mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que incomodas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela dorme. E então riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem algo para comer. Marcos capítulo 6. Jesus em Nazaré, incredulidade dos habitantes. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se deles. Então Jesus dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Missão dos 12 apóstolos. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberam, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependesse, e expulsava muitos demônios, e ungia muitos enfermos com óleo, e os curava. Morte de João o Batista. E ouvindo isso, o rei Herodes, porque o seu nome se tornava notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos. Por isso essas maravilhas operam nele. E outros diziam: É Elias. E diziam outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo amarrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, sabendo e atendendo de boa mente, e o ouvia.
E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos seus grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, que eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedirdes te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João, o Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João, o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar. E enviando logo o rei um executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi e degolou João na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, ouvindo isso, foram lá, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. A primeira multiplicação dos pães. E os apóstolos se ajuntaram a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito e como tinham ensinado. E ele então disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E foram sós num barco em particular para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já era adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, o dia está muito adiantado. Despede, porque eles podem ir aos lugares vizinhos e às aldeias e comprar pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para dar-lhes de comer? E ele então disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda sobre as águas, e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andando sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes os seus corações estavam ainda endurecidos. Jesus em Genezaré. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram.
E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Ficamos por aqui hoje, que o Senhor te abençoe sempre. Amém.